Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Economia de Primeira. É uma satisfação estar aqui com você para mais um programa em que tratamos da questão da economia com base em temas que normalmente não são levados ao ar pela grande mídia. A nossa preocupação aqui é trazer conhecimento sobre aspectos que envolvam a nossa vida cotidiana e que tenham relevância para a economia. Por isso, economia de primeira qualidade, da maior importância, de grande relevância para nossas vidas. No programa de hoje, temos a grata satisfação de receber um convidado mais do que especial. É o professor e doutor Wilson José da Silva, graduado em matemática pela Federal, mestre em física pela USP e doutor em engenharia de materiais também pela Universidade Federal do Paraná. É pós-doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela UTFPR, com parte dos estudos feitos na Universidade Luterana de Berna. Tem um outro pós-doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, também pela UTFPR, com estudos feitos na Universidade de San Diego, na Califórnia, dos Estados Unidos. E um terceiro pós-doutorado, também em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, feito na UTFPR, com estudos desenvolvidos na Universidade Coreana Kyung-hee de Seul e também na Universidade de Nova York. Atualmente, além de professor, é coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial da UTFPR e bolsista Produtividade CNPq 2. Orientou dezenas de dissertações de mestrado e teses de doutorado e, em sua carreira de professor, já lecionou para mais de 10 mil alunos. Tem particular interesse por materiais híbridos orgânicos. Publicou dezenas de artigos internacionais, entre os quais 3 na conceituada revista Nature e um que foi capa da revista da Royal Society Chemistry. Então, eu vou pedir que o nosso querido convidado, professor Wilson, se apresente aqui e fale rapidamente, então, sobre o seu trabalho, sobre o que você desenvolve atualmente. Muito bem. No departamento ao qual eu sou lotado, que é o CPGI, na verdade eu sou lotado pelo departamento de eletrônica da UTFPR Campus Curitiba. Mas a pós-graduação, eu desenvolvo pesquisa no CPGI, tá certo? Que é um programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. Nesse programa, eu tenho um grupo de pesquisa sobre polímeros, materiais híbridos orgânicos de um modo geral. E lá nós trabalhamos com diodos orgânicos, ou LEDs, transistores híbridos orgânicos e células fotovoltaicas de um modo geral. Muito bom. Bem, Wilson, é um prazer imenso tê-lo aqui. Prazer é meu. Professor. A nossa preocupação aqui é trazer pessoas com a sua qualificação para difundir um pouco mais sobre ciência, sobre o conhecimento, a importância da pesquisa e estimular os jovens, né, que a grande massa do público a quem nós chegamos são jovens, alunos, estudantes de cursos de graduação ou pós-graduação. Então, nesse sentido, eu gostaria também de falar um pouco que a sua carreira de pesquisador, né, que nós acabamos de ler o teu currículo, ela não restringe a uma vida social, vamos chamar assim, frugal, natural, normal, como os outros jovens, né? Você também gosta muito de música, eu sei que você toca violão, canta, curte música popular. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, de como é possível ser um pesquisador com uma produtividade tão elevada, com uma carreira tão brilhante como a sua e, ao mesmo tempo, não deixar de viver as coisas normais da vida. Porque as pessoas sempre associam a pesquisa com aquela ideia de professor Pardal, né, de alguém meio maluco e tal. Bom, na verdade, eu comecei música bem cedo, né? Eu iniciei a carreira de Belas Artes, não concluí, naquela época eu fazia o Cefet ainda, e aí tinha a música não era muito bem vista, né? As pessoas não olhavam com muitos bons olhos a carreira de músico, né? E eu, aos poucos, fui
fui me desligando da música, ficando apenas aqueles músicos que tocam no banheiro, no sofá de casa. Mas eu gosto muito de música, claro. Eu tenho meu violão, toco violino também. O amor pela ciência, de muito cedo, desde pequeno, eu desmontava os brinquedos, o despertador da mãe eu desmontei, depois nunca mais consegui montar, e por aí foi, né? Mas eu já sabia o que eu queria desde a minha adolescência. Já. Então, aproveitando essa tua resposta, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você falou em desmontar o despertador da mãe. Eu imagino aqueles despertadores mecânicos, né, com um monte de pecinhas, molinhas e etc., né, e engrenagens e tal. Hoje, o despertador está no celular, né, o nosso homem do tempo está no celular, o nosso rádio está no celular, até a nossa TV, de certa forma, está muito no celular. Como é que faz uma criança que hoje tenha essa curiosidade que você teve, tão aguçada, para desmontar as coisas e pesquisar e descobrir como funciona? Como essas crianças podem ter hoje essa mesma possibilidade, esse potencial desenvolvido, manipulando coisas que são tão herméticas como um telefone celular, por exemplo? Muito importante essa pergunta. Eu tenho uma filha adolescente, a Laura, beijo Laura, e eu procuro sempre instigá-la. Eu sei que hoje nós não temos as peças macros que você possa estar instigando. Hoje, para você ter uma curiosidade e entender alguma coisa, quando você abre o teu celular, por exemplo, você tem que ter um conhecimento enorme técnico-científico para você entender. Diferente da minha época, que você enxergava umas molas, uns negócios correndo lá, você enfiava um parafuso para ver o que acontecia. E eu aprendi ali muito sobre o aspecto funcional do despertador. E como que eu procuro contornar quando eu tenho oportunidade de abordar um jovem? São as ferramentas digitais disponíveis, os simuladores, olha, isso faz isso, assado. Quando recai sobre a física, que eu posso estar mostrando uma pecinha, um resistor, um capacitor, um diodo, né? Mostrando que a ventoinha de um computador estragado ali, você pode girar e, utilizando princípios da física, você pode retirar a corrente elétrica a partir do movimento cinético da hélice. Coisas dessa maneira que eu tento mostrar tanto nos meus alunos de graduação, como em casa, quando eu vejo que a minha filha tem os olhos brilhando para determinadas coisas. Não posso perder essa oportunidade. Que legal. E você vê que esses recursos permitem que o aluno tangencie, assim, toque, manipule, né, sinta a vibração das coisas, dos materiais, já que você é um pesquisador da área de materiais, né, me permita essa colocação. Sim, claro, com certeza. Eu sempre que posso, eu estou... infelizmente, o aluno que está com o meu contato mais direto, que é na sala de aula, que eu tenho um número maior, um público maior, nem sempre eu posso fazer essas indagações e prender o aluno ali numa determinada experimento, até porque as minhas cadeiras elas são mais teóricas. Mas, claro, sempre que dá uma brechinha, eu encaixo lá alguma coisa. Olha, isso fica assim. Olha, isso aqui é teórico, mas olha onde é que isso aqui aplica, tá certo? Mostro um link lá para o meu aluno, que isso aqui pode fazer isso, que isso aqui pode fazer aquilo. Então, é possível, sim. O professor tem que estar em sintonia com o que está rolando no mundo em termos de tecnologia e, com certeza, em algum momento ele vai conseguir encaixar uma aplicabilidade para o que ele vem lecionando. Professor Wilson, eu gostaria de fazer uma outra pergunta que eu considero bastante importante para a realidade brasileira. Nós vemos a dificuldade e a disparidade que há entre o ensino público e o ensino privado nos anos iniciais, principalmente no fundamental e no médio. Percebe-se assim, uma qualidade na formação dos alunos bem diferenciada, principalmente nas disciplinas fundamentais, como matemática, português, né, as disciplinas de comunicação e de exatas, principalmente. E quando vai para o ensino superior, há uma inversão nessa percepção de qualidade, né? O trabalho de pesquisa,
principalmente pesquisa pura, nas instituições públicas é mais avançado do que normalmente nas instituições privadas. E os alunos que se formaram dentro do regime de escola privada, em geral, são os que conseguem as vagas nas melhores instituições públicas. Como você vê esse paradoxo ou esse contrassenso entre a nossa estrutura de progressão do aluno no sistema educacional do Brasil? Infelizmente, isso é uma realidade gritante, né? A falta de preparo dos profissionais no ensino público, a falta de motivação, falta de preparo, a falta de motivação, ao meu ver, são os pontos que mais deveriam ser vistos pelos governantes de um modo geral, né? Mas olha, eu já fui professor de ensino médio na rede pública. E sempre, se o professor tem vontade, sempre há um espaço para você desenvolver um trabalho. Daniel, eu quero deixar público um acontecimento. Eu dava aula num colégio, na verdade é em Colombo esse colégio. E eu tirava os meus alunos, só tinha carteira na sala de aula, mais nada. E eu dizia, amanhã vai ter uma aula experimental. Nós vamos usar o campinho e eu era professor de matemática, e eu vou ensinar vocês como calcular a distância até um objeto que você não consegue alcançar, que você não está alcançando apenas utilizando instrumentos rudimentares, como compasso, esquadros, e aí nós projetamos. E nós construímos dispositivos rudimentares mesmos, calculávamos na sala de aula primeiro, e depois íamos para a prática para ver. Você precisa ver, até hoje eu ouço assim, os alunos dizendo assim, professor, eu aprendi a gostar de determinada matéria, no caso a matemática, ou da geometria, ou da física, depois que eu vi as suas aulas, né? Então é possível sim, é possível. Claro que os professores precisam ser reciclados, claro, né? Eles precisam também de um incentivo, financeiro inclusive, por que não? Mas é possível não deixar a peteca cair. É possível você melhorar a informação que você está levando para o seu aluno, ainda que seu ambiente de trabalho se resuma a um quadro giz e uma caneta. Você pode fazer bons trabalhos, mas precisa, claro, de um professor que esteja sintonizado com o que está acontecendo, com o que o aluno precisa. Muito bem. Wilson, muito obrigado por enquanto. Nós vamos para um rápido intervalo. Você que está aí sabe, na TV existe vida inteligente. Você vendo a gente. Um breakzinho rápido e já voltamos. A Uninter tem uma novidade para você. Todos sabemos o que são finanças e o quanto são importantes no dia a dia das pessoas e das empresas. Mas o que dizer das novas fintechs, crowdfunding, entre outros termos e conceitos que surgiram recentemente na nova economia, agora mais digital do que nunca? Inteligência artificial, Big Data, e-business e e-commerce, internet das coisas, compliance, entre muitas outras especialidades, é o que oferecemos no nosso novo curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. A novidade ainda é que dividimos os cursos em 2 perfis de formação. O de gestor financeiro digital, profissional que administra as finanças de toda e qualquer empresa por meio da tecnologia, propondo mudanças e dinamismo no mercado de pagamentos, financiamentos, faturamento e investimento por meios digitais e com toda a tecnologia disponível. Em segundo, o analista de fintech, profissional de um novo mercado financeiro digital, que contrasta com formas e controles financeiros tradicionais, preparado para as diversas inovações que surgem, um perfil em tecnologia e preparado para criar novas formas de fomento, investimento, custódia e pagamentos para o mercado, de forma ágil e descentralizada, com segurança e agilidade. Seja você também um gestor financeiro digital. Vem para a Uninter, vem para o futuro.
Mais 2, meu chapa. Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Estamos de volta mais uma vez. Agradecemos a tua presença aqui conosco no Economia de Primeira. Economia de primeira qualidade, economia de primeira importância. É o programa em que você aprende economia de uma maneira diferente, aprende a relevância das coisas dentro da economia, aprende como a economia se relaciona com o mundo real e como o mundo evolui a partir dos nossos interesses e escolhas econômicas. Cada vez, cada programa, uma temática diferente. Hoje nós estamos falando sobre pesquisa científica, desenvolvimento científico e principalmente sobre a matemática, não é? Trouxemos hoje o nosso convidado, professor Wilson José da Silva, da UTFPR, que tem um currículo vastíssimo, um grande trabalho científico, publicações internacionais, reconhecimento internacional, passagens por universidades em praticamente todos os continentes do globo, e vai falar um pouco conosco agora sobre as pesquisas que ele desenvolve, sobre o trabalho que ele desenvolve e qual o efeito disso para a nossa vida prática. Wilson, mais uma vez quero agradecer a tua presença, né, a generosidade do seu tempo. Eu que agradeço. E nos brindar com o seu conhecimento. Então eu vou te deixar à vontade para apresentar um pouco para nós daquilo que você vem desenvolvendo e falar um pouco da importância disso para o nosso dia a dia. Ok. Então, o nosso grupo de pesquisa, então, é um grupo de polímeros, na verdade. Nós trabalhamos desde diodos orgânicos, passando por transistores orgânicos, até fotovoltaicos. Os fotovoltaicos nós trabalhamos com células fotovoltaicas, bicamada, monocamada, até mais camadas inclusive. Esse desenvolvimento, então, ele se dá nos nossos laboratórios aqui da universidade. Nós temos dois laboratórios no CPGI, e temos mais aqui no centro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e também temos um outro laboratório, na verdade mais 2 laboratórios, na Neuville, na cidade industrial. Na Neuville, eu tenho uns parceiros que trabalham comigo, Fábio Kurt Schneider e Andrea Jerninski. Claro, tenho meus alunos de doutorado, tenho meus alunos de mestrados, que tocam também comigo essa parceria, esses projetos. Muito bem. Então, e você gostaria de mostrar um pouquinho para nós o que são exatamente os polímeros, enfim, esses termos técnicos, né? Como que isso entra na nossa vida, de que maneira isso impacta, né? Qual a relevância econômica dessas? Sim. Bom, eu vou começar falando dos diodos, que nós temos importantes trabalhos publicados nos diodos. O diodo, ele é um componente ativo, né? Ele é empregado em praticamente todos os circuitos eletrônicos existentes. Qualquer circuito eletrônico sério tem pelo menos um diodo, um transistor envolvido nesse processo. O segredo para se construir um dispositivo, um diodo orgânico, por exemplo, você ter
um polímero dopado numa região de condução entre o isolante e o condutor, aí ele cai numa faixa de semicondutor, e ele dopado nessa condição, nós temos o que nós chamamos de um material semicondutor. Aí nós temos alguns processos que nós podemos estar fazendo, utilizando máquinas. Uma máquina, por exemplo, que a gente pode estar utilizando seria a evaporação térmica. Essa máquina, ela trabalha sobre alto vácuo, e aí você deposita os materiais entre esses dois polímeros e dessa maneira você constrói um dispositivo. Claro que eu falei de um diodo, mas você poderia ser um sensor também, um sensor de utilização dentro da medicina, como nós também produzimos dentro dos nossos segmentos de pesquisa. Outro material que nós temos bastante publicações feitas também são os transistores. Os transistores, eles são materiais a 3 terminais. Os diodos, eles são materiais a 2 terminais, certo? Os transistores são 3 terminais. Então, ele tem, são 2 junções. Uma junção é a emissor-base. Essa junção emissor-base, ela tem uma fonte que ela é polarizada diretamente. E a segunda junção é a base coletor. E nessa junção, a outra fonte ela é polarizada reversamente, certo? Então, na primeira junção, que é polarizada diretamente, ela vai jogar elétrons para dentro da base. Esses elétrons entram como um elétron quente dentro da base. Os elétrons que tiverem energia suficiente para sobrepor a segunda barreira, que é a base coletor, eles são acelerados por esse campo que é polarizado reversamente. E esse elétron que sai lá do outro lado, então, na segunda barreira, vai formar a corrente de coletor. Os elétrons que não tiverem energia suficiente para sobrepor a segunda barreira, eles são removidos pela conexão base. Isso é uma maneira simples de você enxergar o funcionamento de um dispositivo a 3 terminais, que nós chamamos de transistor. Os transistores, eles estão, novamente, em todo o circuito eletrônico de nível inicial de complexidade, ele já é um forte candidato para ter um transistor, tá certo? Os transistores, a aplicação são várias. Você pode ter transistor com amplificador, tá? Quando você fala o som, que no alto-falante ele sai num volume mais alto, então ele está passando por um processo de amplificação. Esse processo de amplificação envolve, no seu estado mais simples, um grupo de transistores tendo esse papel de amplificação. E outro elemento que nós trabalhamos é a fotocélula, né? Os OPVs que nós chamamos, né? Os OPVs nós temos uma camada translúcida, por onde a energia solar vai passar, né? Aí temos uma camada de um polímero semicondutor, que ele é tipo N, depois mais uma camada semicondutora que é tipo rico em buracos, que nós chamamos tipo P, e mais embaixo um metal. Estou falando de uma célula clássica. O que acontece com então, a luz solar penetra, ou seja, nós chamamos de fótons isso na física, tá? Então os fótons, eles penetram por essa camada translúcidas, vai formar um par elétron-buraco, tá certo? E nesse processo, de uma maneira muito simples falando, ocorre a geração da corrente elétrica. Então a conversão da energia solar em energia elétrica, de uma maneira bem rudimentar, se dá desta maneira. E tudo isso nós construímos em nossos laboratórios. Claro, bem no início nós tínhamos uma dependência muito grande com os laboratórios lá fora. E hoje nós já temos condições de produzir praticamente tudo aqui dentro. Professor, nós no começo do programa falamos sobre as suas publicações, né, e o mérito, o reconhecimento internacional de ter publicações na Nature,
na Royal Society Chemistry, enfim. Como você vê o patamar de desenvolvimento da ciência brasileira em relação a esses países mais avançados que você já esteve, como Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Inglaterra, Coreia do Sul, né? Enfim, são países que têm uma pesquisa científica bastante avançada. Qual o patamar do Brasil em relação a esses países? Dá para fazer algum tipo de comparativo? Com certeza. Eu sempre falo para os meus alunos, não menospreze o seu país, porque dentro das academias nós temos um conhecimento tão ou melhor que lá fora. A diferença é simples, é o dinheiro, né? Se você tem dinheiro, você tem equipamentos. E logo, aquilo que você sabe fazer muito bem no papel, você consegue converter isso em produto final. Aqui no Brasil é muito difícil você converter em produto final, porque nós não temos dinheiro, mas nós temos o conhecimento e sabemos como fazer, né? Então, sempre que eu vou lá fora, muito pelo contrário, muitas vezes eu vou dar cursos lá fora. Eu teve uma técnica de medidas de alta frequência que ninguém dominava no meu grupo lá fora. E nós estamos falando primeiro a Universidade que Einstein deu aula, a Universidade Luterana Bernense, Kyung-Hee University em Seul, gente que tem muito dinheiro. E eu cheguei lá e quem foi ensinar a técnica de medida de alta frequência foi eu do país subdesenvolvido, né? Então, assim, o conhecimento teórico nas academias brasileiras é de altíssimo nível. Interessante. E deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, porque eu imagino que o público deva ficar bastante curioso sobre isso, né? Principalmente o nosso público. O acesso às instituições internacionais, do ponto de vista do aluno que se dedica ao estudo, que busca lá uma carreira acadêmica mais sólida, né? Mestrado e doutorado, quais são os obstáculos mais comuns ou as dificuldades maiores que um aluno enfrenta para poder ter acesso a esse, vamos chamar assim, esse Olimpo, né, científico que as grandes universidades representam? Muito boa pergunta, Daniel. Se o aluno for da iniciativa privada, ele vem com uma bagagem boa de inglês, ele vem com uma bagagem boa de física, de matemática, né? Não vai precisar passar por processos preparatórios lá dentro da universidade, reprovar N vezes as cadeiras, essas coisas todas, como acontece com o aluno, com alguns alunos, uma boa parte dos alunos que vêm do setor público. Então, a língua é realmente um problema grande para o aluno que entra para a universidade e que esse aluno é oriundo do setor público. Muito bem. O aluno que estuda, que consegue vencer isso e daí consegue se equiparar lá dentro, ele vai pedalar um pouco mais dentro da universidade, o aluno que vem do setor público. Claro que eu não estou falando de todas, tá certo? Mas eu digo assim, uma boa parte sim. Ele vai reprovar algumas cadeiras, logo ele vai sentir que vai precisar se dedicar bem mais. Uma vez que ele se equipare com aquele aluno que vem do setor privado, por exemplo, ele consegue concorrer igualmente lá fora. Hoje está muito melhor isso. A universidade aqui, o polo que eu trabalho, por exemplo, convênio com o Japão, convênio com a Europa. E se você entrar nas especificações, funilar mais isso e entrar no meu departamento, por exemplo, cada pesquisador tem relacionamento com várias. Eu, por exemplo, chego a 6 ou 7 universidades, e cada uma em países diferentes, que eu tenho relacionamento e que esse aluno pode, sem problema nenhum, se ele tiver competitividade, ele pode ir para fora estudar sem problema nenhum. Hoje é muito mais fácil conseguir isso. Antigamente era bem mais complicado. E com relação ao recurso financeiro, você falou assim, a diferença das nossas universidades para as outras é que eles têm dinheiro para desenvolver suas pesquisas, né, e torná-las mais práticas, transformá-las em resultados práticos. E no Brasil nós temos um nível teórico tão bom, se não melhor do que as outras universidades, o que nos falta é o dinheiro. Como você entende que isso poderia ser resolvido? Haveria, assim, algum tipo de preconceito das universidades
com relação ao investimento de empresas nos seus projetos de pesquisa, isso já foi superado? A questão legal, enfim, quais são assim os maiores entraves para que as empresas pudessem financiar diretamente os projetos de forma mais objetiva, como a gente vê, por exemplo, nas universidades americanas? Eu vou falar por mim, pela vivência que eu tive. Não tem nenhum preconceito, até porque você entra numa universidade americana, você vai ver muito mais gente da China, de outros países, do que os próprios americanos. A verdade existem relatos de que a alta pesquisa na maior parte das grandes universidades é feita por alunos que não são da sua pátria. Então, o aluno, sim, ele precisa de um respaldo por parte do seu governo. Existem alguns canais, que você pode buscar recursos no país, inclusive, que você pleiteia fazer as suas pesquisas ou concluir os seus estudos. É bem mais difícil, com certeza, mas o que é normal é se concorrer a bolsas dentro no caso dentro do Brasil, que CNPq, Fundação Araucária, CAPES, entre outras agências de fomento, e aí pleitear os seus estudos, seja integral ou parcial lá fora. Mas a possibilidade, por exemplo, de uma empresa investir diretamente num projeto, num produto? Claro. Hoje essas portas estão abertas para as empresas dentro da universidade pública? A Renault, ano passado, lançou um edital no qual contemplava bolsas de estudos. Eu desconheço a profundidade disso, mas eu sei que existe a Petrobras, entre outras, a Volkswagen, a Renault. Eventualmente eles lançam programas que contemplam bolsas de estudos interno e fora também. E para fora também. Muito bom. Eu vou chamar mais um intervalinho, nós já voltamos com o professor Wilson José da Silva, pós-doutor em engenharias, eu vou chamar assim porque são várias as titulações dele, e que está nos presenteando aqui hoje com a sua presença, com a sua simpatia, seu carisma e principalmente seus conhecimentos. Você já sabe, na TV existe vida inteligente. É você aí vendo a gente e nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco e pedimos um instantinho para fazermos aquele intervalo e já voltamos. Agora a gente está para o último bloco, ele é um pouquinho mais curto. Aí eu vou entrar um pouco na questão mais... A Uniter tem uma novidade para você. Todos sabemos o que são finanças e o quanto são importantes no dia a dia das pessoas e das empresas. Mas o que dizer das novas fintechs, crowdfunding, entre outros termos e conceitos que surgiram recentemente na nova economia, agora mais digital do que nunca? Inteligência artificial, Big Data, e-business e e-commerce, internet das coisas, compliance, entre muitas outras especialidades, é o que oferecemos no nosso novo curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. A novidade ainda é que dividimos os cursos em 2 perfis de formação. O de gestor financeiro digital, profissional que administra as finanças de toda e qualquer empresa por meio da tecnologia, propondo mudanças e dinamismo no mercado de pagamentos, financiamentos, faturamento e investimento por meios digitais e com toda a tecnologia disponível. Em segundo, o analista de fintech, profissional de um novo mercado financeiro digital, que contrasta com formas e controles financeiros tradicionais, preparado para as diversas inovações que surgem, um perfil em tecnologia e preparado para criar novas formas de fomento, investimento, custódia e pagamentos para o mercado, de forma ágil e descentralizada, com segurança e agilidade. Seja você também um gestor financeiro digital. Vem para a Uniter, vem para o futuro. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu.
Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Estamos de volta. Obrigado por nos aguardar. Você sabe, na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente. E hoje nós estamos com gente muito inteligente mesmo, né? Professor Wilson José da Silva, da UTFPR, está falando conosco sobre tecnologia, sobre desenvolvimento. E eu vou formular já uma pergunta para você, Wilson. Você falou aí sobre os materiais, sobre a eletrônica, coisas bem sofisticadas do ponto de vista científico e tecnológico. Mas eu gostaria de saber, assim, a tua visão sobre o papel da tecnologia para a sociedade, né, para o desenvolvimento da sociedade. Como a tecnologia pode contribuir para a gente enfrentar problemas atuais, como da sustentabilidade, da evolução mesmo, da integração das pessoas, dos países, enfim, para a melhoria da qualidade de vida, da segurança. Excelente pergunta, Daniel. Aliás, todas até agora, né? Obrigado. Ao meu ver, o segmento de pesquisa que nós trabalhamos, que é essa parte polimérica, isso vem dar uma contribuição absurda a médio e longo prazo. Pensa só, os dispositivos semicondutores feitos em larga escala, eles são feitos por materiais inorgânicos, como silício, germânio, entre outros materiais nobres. Muito bem. Isso daí, embora o silício seja um material extremamente abundante, mas ele é finito e caríssimo, né? Ele beneficiado pode custar mais caro do que o ouro. Muito bem, agora imagine você pegar um plástico, manipular os átomos desse plástico e transformar ele num semicondutor como o silício. Só que você consegue processar ele extremamente fácil, extremamente barato. Então, consequentemente, você consegue produzir eletrônica num preço dezenas de vezes mais barato. Isso que você está dizendo tem a ver com reaproveitar o plástico para essas aplicações? Na verdade... Há esse potencial de reciclar o plástico para uso? É uso possível, mas nós não trabalhamos com isso. Como você... Quer dizer, eu não saberia, eu não teria competência para responder isso, porque quando você trabalha com átomos, você precisa que elas estejam com uma certa organização. Então, ele precisa ter um grau de pureza. Mas, de qualquer maneira, quando você pegar um plástico, beneficiá-lo, e você trazer ele para produção, colocar ele em escala para produzir materiais semicondutores, isso aí, para a sociedade, isso é uma contribuição enorme, porque você vai estar levando, vamos falar especificamente do Brasil, tá certo? Qual a faixa de pessoas, de moradores, de brasileiros que não têm acesso a um computador. Essa técnica de você transformar o plástico num semicondutor, isso vem para ficar e vai ajudar em muito a nossa sociedade e o mundo como um todo. Você se refere assim, haveria uma redução do custo absurdamente do uso da tecnologia, dos equipamentos tecnológicos, absurdamente. E isso permitiria que mais gente pudesse ter acesso. Absurdamente. Que maravilha. Absurdamente. E outra, tiraríamos o processo de fabricação que detém as grandes empresas, as grandes empresas internacionais, para pequenas empresas poder fabricar por ser de fácil processabilidade, tá
tá certo? Então, é possível se fazer em laboratórios de pequena escala, com pouco valor agregado. Equipamentos, componentes de alta qualidade. Isso num prazo muito curto aí. Nós trabalhamos para isso. Uma outra pergunta sobre esse aspecto ainda, mas com um outro viés. A educação, hoje tão voltada para a questão do empreendedorismo, ela favorece mais a pesquisa e o desenvolvimento e a aplicação dos resultados de uma pesquisa de tecnologia como essa que você está envolvido? Ou você acha que isso dificulta o entendimento e o interesse do aluno pelo desenvolvimento científico? Como você vê esse processo de massificação da ideia de educação empreendedora? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, Daniel. Assim, a gente vê hoje nas várias instituições, inclusive públicas, uma preocupação muito grande em formar empreendedores, formar o aluno empreendedor. Então, desde a escola média já está se preocupando em inserir disciplinas que voltem o aluno para a atividade empreendedora. Nos cursos superiores, essa preocupação se dá ainda com maior intensidade. Eu pergunto, essa formação empreendedora, no teu ponto de vista, ela estimula o aluno a interessar e valorizar a pesquisa científica ou acaba, de alguma maneira, tirando o interesse dele pelo processo de pesquisa e desenvolvimento científico? Porque nós sabemos que lá na ponta, quando você tem uma pesquisa que traz um produto final de utilidade prática para a sociedade, ele vai depender do empreendedor para que isso se torne um negócio e gere resultados, né? Gere valor para a sociedade e valor para a empresa, enfim, para o grupo que estiver envolvido no seu desenvolvimento. Entendi. Eu enxergo assim, existe o valor agregado, claro, algum público-alvo, o empreendedorismo será importante, mas para a pesquisa de base, que é que nós trabalhamos, não enxergo isso com bons olhos, não. Eu enxergo que precisa sim as cadeiras, potencializar as cadeiras de base, ensinar o nosso aluno a interpretar, seja ele na língua portuguesa ou uma interpretação numa equação matemática. Essa pesquisa de base eu julgo ser a pesquisa transformadora. Nós vemos, inclusive, recentemente, o Prêmio Nobel de Física foi para os cientistas que estavam avançando nos estudos dos buracos negros. Sim. Que tem sua base lá no começo do século XX com Einstein, né? Então, até seria talvez o caso de explanar um pouco sobre a importância da pesquisa de base e do ciclo de resultados da pesquisa de base, que é diferente daquela visão que se tem da inovação, que é desenvolver algo novo que, de repente, se torna útil e economicamente explorável, né? Sim. Provavelmente isso que você está dizendo também vai bastante semear aí para esse pessoal das startups, mas assim, tecnologia de momento. Agora, a tecnologia transformadora mesmo, a ciência, que, como você muito bem falou, né? Você veja, informações já estavam escritas da época de Einstein já sobre os buracos negros. Einstein já tinha uma ideia, já existia um aparato ferramental que propiciou que os contemporâneos fossem estudando para chegar ao grau de evolução que chegamos hoje. Então, novamente, a pesquisa de base nunca pode ser esquecida. Muito pelo contrário, tem que ser potencializada e é nela que eu realmente acredito que nós possamos ser independentes. E independentes que eu digo intelectualmente e tecnologicamente. Essa independência que você diz tem a ver com a soberania do país. Exatamente. No sentido de independência, no sentido de sermos soberanos, termos Exatamente. a autodeterminação, que é Perfeitamente. tão defendida
por alguns grupos há tanto tempo, mas que na prática, infelizmente, a gente não vê acontecer. Né? Bem isso. Bem, Wilson, eu quero antecipadamente aqui agradecer a tua presença e pedir que você deixe uma mensagem para os jovens estudantes que estão nos assistindo sobre a importância de estudar, né? Assim, uma mensagem que os estimule com uma visão para o futuro, Claro. né? Sobre qual é o papel que eles vão exercer na sociedade e de que maneira isso é importante. Você que está aí do outro lado e gosta de laboratório, gosta de física, matemática, por que não também? Óbvio, a matemática é um ferramental, um instrumento da física. Nós temos lugar para recebê-lo, seja na graduação ou, se você já é graduado, na pós-graduação nós temos laboratórios. Precisamos formar técnicos de alto grau de intelectual. Eu faço o convite para você fazer uma visita para nós. Nós ficamos ali na 7 de setembro, 3165. O meu departamento é o CPGI, fica no bloco D, terceiro andar. E nós temos carência em pessoas que realmente queiram fazer a diferença lá na frente. Venha estudar com a gente. Tá bom. Muito obrigado, Wilson. Eu que agradeço. Pessoal, vocês viram aí o convite do professor, né? Então, o mundo do futuro é o mundo do cérebro de obra, não da mão de obra. Aproveitem o convite, estudem matemática, estudem física, estudem inglês, estudem comunicação, principalmente o domínio do nosso idioma, e certamente o futuro será muito mais fácil. Os desafios serão muito mais simples de serem vencidos. E você sabe, na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente aqui no programa Economia de Primeira. Infelizmente chegamos ao final de mais uma edição. Agradecemos imensamente a sua participação, a sua audiência e te convidamos para nosso próximo encontro na semana que vem. Muitíssimo obrigado.